Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, é onde nós estamos pregando aqui. Semana passada nós falamos sobre a autoridade do apóstolo Paulo. A autoridade de Paulo, ela vinha, como apóstolo, ela vinha de Jesus Cristo. Ela vinha do mandato de Deus. E hoje nós vamos continuar esta informação que o apóstolo Paulo nos dá. Primeiro ele disse que ele era apóstolo de Jesus Cristo. Está aí no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Poder sentar, irmãos. Nós estamos estudando sobre a autoridade apostólica de Paulo. Como era uma carta pessoal, pastoral, Paulo não precisava ter colocado que ele era apóstolo, mas foi necessário porque ele queria dar mais autoridade para Timóteo, porque os líderes da igreja primitiva eram os apóstolos. Jesus delegou autoridade apostólica para que não houvesse ninguém que incutisse doutrinas diferentes e então confundisse a verdade do Evangelho. Os apóstolos, eles eram, por assim dizer, o padrão de Cristo doutrinariamente falando. Então, qualquer doutrina estranha que viesse a entrar na igreja, ela seria averiguada pelos apóstolos para que não tivesse nenhuma extensão. Ela teria que ser cortada na raiz. É o contrário de muitas igrejas hoje. Elas permitem falsas doutrinas entrar e depois elas não conseguem tirar. Se for mexer naquilo, muita gente sai da igreja, porque está tirando isso, está tirando aquilo que no início aceitava. Então, quando você vai combater o erro, você tem que combater desde o início. Desde o início. Se as pessoas quiserem permanecer, elas irão permanecer. Agora, os que não quiserem, diz o apóstolo João, que eles nunca foram de nós. Porque se fossem de nós, teriam permanecido conosco. Mas porque eles saíram, então, porque nunca foram dos nossos. E, na realidade, o cristianismo divide a humanidade. Não estou falando na questão histórica, como antes de Cristo, depois de Cristo, essas datas que tem aí. Não é isto. Eu estou falando de dividir mesmo as pessoas. O cristianismo divide a humanidade em duas, os perdidos e os salvos. Não tem terceira categoria. Os cristãos são salvos e os demais são perdidos. Não interessa a religião. Não interessa se é religioso ou se não é religioso, se tem ou se não tem, se crê em Deus, se não crê em Deus, não interessa. Se não é cristão, então é perdido. E se é cristão, é salvo. Então, as pessoas dizem, mas se não for verdadeiro cristão? Cristão tem que ser verdadeiro por definição. Se não for verdadeiro, não é cristão. A gente fala isso como redundância. A gente fala isso como um pleonasmo. Cristão verdadeiro. Todo cristão é verdadeiro. Se não é verdadeiro, não é cristão. Hein? Porque um falso cristão é um incrédulo. Então, o apóstolo Paulo, ele demonstrou a autoridade apostólica, porque exatamente na igreja onde Timóteo estava, em Éfeso, havia falsas doutrinas sendo ensinadas. E Paulo, demonstrando sua autoridade apostólica, ele corrobora esse jovem pastor, esse jovem missionário, a fazer as devidas apologéticas naquela igreja. Então ninguém poderia dizer, com que autoridade, Timóteo, você está nos contestando, nos refutando? Timóteo diria, a autoridade aqui do apóstolo Paulo, como ele escreve aqui na carta. Essa carta esteve na mão de Timóteo. Esta carta esteve na mão de Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus. É incontestável o apostolado de Paulo. Nós já vimos isso semana passada. E quando Paulo fala que o apostolado dele, que ele é apóstolo de Jesus, e depois fala que ele é também por mandado de Deus, ele está enfatizando a doutrina da Trindade. O apóstolo Paulo está dizendo que, da mesma forma que ele é apóstolo de Cristo, o Pai também autorizou e ordenou o seu apostolado. Nós falamos que essa palavra grega que ele utiliza aqui para mandado, ou ordem, é uma palavra grega usada no exército, como se fosse um comandante que desse a ele essa
incumbência de ser um apóstolo. Paulo não foi chamado apenas um apóstolo, ele foi ordenado. E quando falamos ordenado, não estou dizendo consagrado como um pastor se faz hoje. Alguém vem aqui, unge um pastor, diz foi ordenado. Não, ordenado por ordem, ordenado por um decreto, um mandato de Deus, como Deus fosse o general de um exército, ordenando que Paulo fosse um apóstolo. Então, o apostolado de Paulo é incontestável. E Paulo continua, a partir de hoje vamos ver isso, Paulo continua chamando Deus de nosso Salvador. Nós falamos, que muitas pessoas se orgulham de muitas coisas, se orgulham de títulos acadêmicos, outros se orgulham de suas posses financeiras, outros se orgulham de sua cor, outros se orgulham de sua raça, outros se orgulham de sua posição religiosa, outros se orgulham de serem de outra religião, e por aí vai. Tudo isso é lixo diante de Deus. Para Deus, a única coisa que importa é se você é cristão. Se você é cristão, você é salvo. Se não for, você é perdido. Não interessa seus diplomas, não interessa sua cor. Se você reclama diante das pessoas, porque você, por exemplo, como tem hoje em dia, os negros, eles são... Se você reclama isso diante de Deus e não é um cristão, não é por isso que você será condenado. Você será condenado por não ser um cristão. E lá no inferno você vai ver gente de todas as raças. Não é por isso. O apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus não tem essa divisão. Em Cristo Jesus todos nós somos irmãos. Homens, mulheres, crianças, asiáticos, africanos, americanos, judeus, todos aqueles que creem no Senhor Jesus se tornam cristãos e, portanto, salvos. Fora disso, não tem salvação. Você vai reclamar do quê? Eu tenho orgulho disso, orgulho gay, orgulho não sei o quê. Você não tem que ter orgulho do pecado, você não tem que ter orgulho de raça, você tem que ter orgulho em Cristo. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 9, versículo 24, no 23 ele diz primeiro, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Primeiro ele fala do rico, Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, e não se glorie o forte na sua força. Antes, aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. É o que Paulo também diz, 1 Coríntios 1,31. Paulo diz que Deus salva quem Ele quer, de preferência quem não podia, no sentido de até reconhecer que não podia ser salvo. E então deixa aqueles que acham que podiam ser salvos, Deus não salva, para que nenhuma carne se glorie diante dele. E Paulo diz isto, porque aquele que tiver de se gloriar, glorie-se no Senhor. Você é um cristão por graça de Deus, não é porque você quis. O seu querer, na verdade, era um querer contrário ao Deus verdadeiro. E quando ele resolveu querer que você quisesse, porque até o seu querer é do querer de Deus, Pelo menos é o que a Bíblia diz, eu creio na Bíblia. O que o povo fala, para mim, é irrelevante. Se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia não diz, o povo pode falar a 1000 vozes, que para mim não importa. E a Bíblia diz o seguinte, em Filipenses capítulo 2, e o versículo 13, o apóstolo Paulo diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Está vendo isso aí? Deus é quem efetua em você o você querer. Se você quer, porque Deus efetuou o seu querer. Se Deus não efetuar seu querer, você não vai querer. Você vai permanecer querendo o pecado, querendo o mundo, querendo o diabo, porque ninguém fala que quer, As pessoas, você quer o diabo? Eu não, Deus me livre, eles falam. Qual Deus? Qual Deus me livre? E qual diabo que elas não querem? Porque as ofertas diabólicas, todas elas aceitam. E aí quando o diabo vem bater na porta, ela fala, eu vou lá na igreja pedir oração, porque o diabo veio em casa. Mas as coisas dele você não estava aceitando? Como é que você aceita a bagagem de um cara e depois rejeita o cara? Então, as pessoas dizem que não querem o diabo e dizem, Deus me livre. Mas tem que saber que Deus ela está falando e que diabo é que ela está rejeitando. Porque se for aqueles que a Bíblia fala, elas realmente estão querendo o diabo e estão rejeitando a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que Deus é o nosso Salvador. Veja que ele não diz Jesus Cristo é o Salvador.
Ele diz Deus, o Pai. E essa expressão é muito frequente nas cartas pastorais. Tanto aqui, capítulo 1, verso 1, como no capítulo 2, versículo 3, no 4:10, Tito 1:3, Tito 2:10 e Tito 3:4. Algumas vezes Paulo também alterna com a mesma expressão referindo-se ao Filho, que o Filho é Salvador. 2 Timóteo 1:10, Tito 1:4, 2:13 e 3:6. Isso, mais uma vez, demonstra duas coisas. Primeiro, a obra de salvação vem de Deus. Realmente, toda a Trindade trabalha na salvação, mas é um plano de Deus. A salvação é um plano de Deus. Esse plano que a gente fala, não é que Deus viveu a eternidade inteira sem fazer nada, sem pensar nada. Aí, de repente, ele teve uma ideia e falou assim, vamos decretar o pecado para que salvemos algumas pessoas. Não, esse plano é eterno. Pois Deus não pode ter um momento em que ele inicia um pensamento. Não existe isso. Não tem nada, irmãos. Não existe nada que Deus não tenha pensado. Desde sempre. Nada. Deus não pode chegar num determinado dia e falar assim, nossa, lembrei do negócio. Eu vou inventar um negócio agora. Ou seja, que Deus nunca tinha pensado e agora ele passou a pensar. Não existe. Porque o próprio pensamento de Deus é eterno como ele. A palavra logos no grego, que fala no princípio, era o verbo estava com Deus. Esse verbo no grego é logos. Logos não quer dizer só verbo. Logos não quer dizer só palavra. Logos quer dizer pensamento, intenção, razão, discurso. Então, a mente de Deus é uma mente eterna. Deus não processa pensamento. Eu disse semana passada aqui, eu vou repetir. Eu não falei, não sei se foi na pregação ou no estudo. Eu sou calvinista porque Deus não muda. É por isso. Não é por causa de João Calvino. Eu sou calvinista porque Deus não muda. E a gente usa esse termo, né, calvinista, que muitas pessoas odeiam e rejeitam esse termo, mas é só para identificar, irmãos. É só para identificar. Porque esse homem, né, João Calvino, tanto ele como Lutero, Agostinho, muito antes dele, foram homens que realmente entenderam isso que a Bíblia diz. Deus é imutável. Se Deus não muda, por que eu vou achar que minha decisão vai mudar Deus? Bom, então, isso é outro assunto, mas Paulo chama Deus de Salvador. Mas por quê? Porque a mente de Deus sempre trabalhou, sempre imaginou a salvação. Mas salvação do quê? Salvação do quê? Imagina você, não existia nada. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, certo? Existia alguma coisa? Não, não tinha nada criado, não tinha pecado, não tinha nada. Como é que Deus ia pensar em salvação? Deus pensou em salvação desde a eternidade, mesmo não tendo ninguém para salvar. Está vendo como que o pensamento de Deus é um pensamento eterno? Então, se Deus já pensava em salvação, mesmo antes de ter alguém para ele salvar, isso significa que também o pecado do qual Deus salvaria o homem, também era um plano eterno de Deus, irmão. Não é possível. Não, o pecado entrou no mundo porque o homem, aí Deus foi lá e tirou uma carta da manga. Você achou que ia me pegar? Não. O pecado também sempre foi um plano eterno de Deus. Sempre. Deus não é pego de surpresa. O homem não faz coisa alguma, não pensa, não fala e não age de forma nenhuma que pegue Deus de surpresa. Nunca. Impossível. Tudo é plano de Deus. E quando Paulo fala de Deus, nosso Salvador, ele expressa não somente o plano. Quando eu falo plano, é diferente do plano do homem. Os irmãos estão entendendo isso. O homem tem que parar, ele tem que pensar, ele tem que repensar, ele tem que escrever, ele tem que fazer um brainstorm primeiro, né? Depois riscar algumas coisas que estão ali nas ideias, fortalecer outras, organizar. Deus não, irmãos. O pensamento de Deus é um bloco único, eterno e pronto. Não sei se vocês ficaram sem dar glória, porque é muito assustador, muito maravilhoso, ou porque não entendeu, mas glória a Deus, né? Amém. Ainda foi pouco amém, assim mesmo. Glória a Deus. Segundo lugar, porque a Trindade está em operação na salvação. Quem foi a pessoa da Trindade que teve que vir ao mundo para morrer pelos pecadores?
foi a segunda pessoa da Trindade. O plano é do Pai, a execução do plano é do Filho, e a aplicação deste plano na vida do salvo é do Espírito Santo. Portanto, toda a Trindade trabalha na salvação, mas ela é um plano do Pai. Por isso, Paulo chama Deus de nosso Salvador. Então, por Deus ter sido o Salvador de Paulo, ele também tem o direito de designar a função de Paulo que ele chamou, e então designou Paulo para o apostolado. Deus salvou você? Amém. Então, Deus também designou alguma coisa para você fazer no reino dele. Você está fazendo? Então vamos encerrar hoje o primeiro versículo, falando sobre esta outra pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Paulo diz assim, veja, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, então já falamos sobre isto. Segundo o mandado de Deus, falamos sobre o mandado, a ordem, de um general, de um exército. Nosso Salvador, acabamos de falar. E de Cristo Jesus, a esperança nossa. Falemos agora sobre isso, para nós encerrarmos o versículo 1. E semana que vem nós vamos ver sobre Timóteo, Hoje estamos vendo, domingo passado e hoje, sobre Paulo. Depois veremos sobre Timóteo, no versículo 2. Muito bem, o apóstolo Paulo diz também que essa igualdade na Trindade não é vista somente na essência das pessoas, mas também porque o comando de Deus Pai é o comando de Deus Filho. Veja que ele diz que ele é apóstolo segundo o mandado de Deus e de Cristo Jesus. Então ele não é só um apóstolo de Cristo Jesus, mas o mandado apostolar que ele recebeu do Pai também teve a ordem do Filho. Isso corrobora, fortalece muito mais ainda a autoridade apostólica deste homem. Como eu disse na semana passada, o apóstolo Paulo não aprendeu o evangelho de homem algum. Ninguém pregou o evangelho para Paulo, a não ser Jesus. E Paulo, ele teve um discipulado de 3 anos com Jesus, no deserto da Arábia, porém com Jesus ressuscitado. Não foi com o Jesus encarnado, como os outros 12 tiveram, mas com Jesus ressuscitado. Imagina isso, irmãos. E Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, que há 14 anos, quer dizer, atrás, 14 anos antes de ele escrever a segunda carta aos Coríntios, ele tinha sido levado ao terceiro céu. Ele foi ao paraíso, e ele ainda diz assim, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Ele disse que viu coisas inefáveis lá que não era lícito dizer aos homens. Eram coisas maravilhosas que Paulo não tinha palavras para falar com os homens, o que é que ele tinha visto no terceiro céu. E ele diz, para que eu não me orgulhasse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. Eu orei sobre isso 3 vezes, e Jesus me respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do crente. Se o crente for muito forte, o crente também rouba meu poder. Jesus está dizendo isso, irmãos. Mesmo nós cristãos, se nós ainda formos muito fortes em nós mesmos, nós ainda roubamos a glória de Deus como o ímpio rouba. Então Deus, ele nos humilha para que a glória seja sempre dele. O dia que você estiver bem madurinho, sabendo que toda a glória é de Deus, sem precisar ser pisoteado, então Deus para de deixar aquele espinho na tua ilharga, na ilharga do crente. Existe uma estaca, uma farpa, que fica na ilharga do crente, a incomodando. Meu Deus, tira isso de mim. E Deus, não, se eu tirar você fica muito forte. E aí a glória não é minha. Como é que faz? Aí o crente, é aqueles que vai para o monte e volta. Fiquei 40 dias. Estava em jejum. Desci só o óleo. Não é esse? Isso não tem nem espinho na carne e o cara está desse jeito. Não tem nem grandeza de revelação e o cara está desse jeito. Imagina, se Deus desse alguma coisa mesmo para ele.
Agora o apóstolo Paulo recebeu essas coisas. Então, ele vai agora declarar que o seu apostolado, que o seu aprendizado, ele veio da parte de Jesus Cristo, do mandado de Deus, mas também do mandado de Jesus, ou seja, a Trindade, Pai, Filho e trabalho. O mandamento do Filho é o mandamento do Pai. Como Jesus é Deus, Deus Filho, a sua mente é a mente de Deus. Falando no estudo aqui sobre Trindade, que nós terminamos já, né? Eu disse para os irmãos que eu ficava imaginando como que Deus devia conversar na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo conversando, né? Aí o pai fala assim, filho, aí ele, já sei. Porque ele conhece a mente do pai. Então não tem conversa. A Bíblia diz que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus e nos revela aquilo que é necessário e que nós precisamos. Tem muita gente que acha que não, mas é revelado por aquilo que nós precisamos para a nossa vida cristã. Coisas inefáveis, maravilhosas, que nós precisamos para o crescimento da nossa vida espiritual. Nós aprendemos com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele conhece o pensamento de Deus. Você imagina? Deus virá para o Espírito Santo e falar assim, olha, Espírito Santo, vai lá e salva aquela pessoa, porque essa pessoa é minha escolhida, é uma eleita minha. E o Espírito Santo já sabe tudo isso, irmãos. O Espírito Santo, ele é a mente de Deus. O Espírito Santo, ele conhece a mente. Sabe, é como se não precisasse de diálogo. Eu acredito assim que Deus usa diálogo conosco, porque nós somos limitados. Então Deus usa o recurso da fala, das expressões, das proposições, para que nós entendamos. Mas entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, isso não é necessário. Quando o pai olha para o filho e fala assim, ó, é o filho, já sei. O Espírito Santo já sabe o que os dois estão conversando. O pai está falando no ouvido do filho assim, e o filho nem precisa falar, o Espírito Santo, eu sei o que vocês estão falando. A mente de um é a mente do outro. Porque Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. É maravilhoso. Não há discrepância entre a mente das pessoas da divindade. Se o Pai mandou que Paulo fosse apóstolo, o Filho também mandou. Porque o mandamento do Pai é o mandamento do Filho. Então Paulo reconhece que o seu apostolado não só tem a ordenança do Pai, mas também do Filho. Então o seu chamado, dessa maneira, é incontestável. E para que não houvesse dúvida, ele foi amplamente testificado e vindicado pelo próprio Deus que o chamou. Deus nunca deixou o apóstolo Paulo. Deus nunca permitiu que o apóstolo Paulo, por mais que sofresse, inclusive acusações falsas, ficar sozinho, sem o apoio de Deus. Agora, irmãos, Paulo não tinha nenhum tipo de compromisso com homens para negociar o chamado do evangelho que ele recebeu de Cristo naquela revelação que ele teve. Paulo não negociou. Talvez nós lendo o livro de Atos, né? O livro de Atos é muito dinâmico, é aquele livro assim, então você olha o ministério missionário de Paulo, você fala, que impressionante, Paulo era um homem assim, um missionário dinâmico, ele viajava, ele ganhava alma, ele expulsava demônio, curava enfermo, ressuscitava morto, ele fazia, abria igrejas e essas coisas que um apóstolo faz. Que maravilha! Mas se você olhar isso do livro de Atos para as cartas do apóstolo, até mesmo a 2 Timóteo, que foi sua última carta antes dele morrer, você vai perceber que aos olhos dos homens, o apostolado de Paulo foi um declínio. Paulo foi ficando sozinho, irmãos. Paulo não morreu glamuroso. Agora vamos matar o grande apóstolo. Não. Ele morreu como praticamente um indigente. Paulo morreu praticamente sozinho. Entre homens, só Lucas estava com ele, o médico. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Somente ele esteve com Paulo até o fim. E Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, que nós ainda vamos estudar. E ele diz para Timóteo, venha ter comigo depressa, porque todos me abandonaram. Quando Paulo começou, estava todo mundo lá dele, Barnabé, Pedro, João, Tiago, tá? Lá em Antioquia tinha lá outros homens que estavam junto com ele, tinha Simeão, Níger, Judas, Barnabé,
Estava lá, Silas não estava ainda com ele, mas tinha outros homens lá que eram mestres e profetas da igreja. Paulo estava rodeado de pessoas. Paulo vai pregar o evangelho, cura enfermos, dá testemunho. Esteve no primeiro concílio da igreja em Atos 15, dando testemunho de tudo. Escreveu metade do Novo Testamento, mas no final ele ficou sozinho. Alguns abandonaram Paulo porque tinha mesmo que fazer missões, abrir igreja, mas outros abandonaram porque amaram este mundo mais do que a Deus. 2 Timóteo 4,10, ele fala: Demas me abandonou, amando o presente século. Então eu digo para os irmãos, a vida de Paulo aos olhos do homem foi um declínio. Foi um declínio. As pessoas hoje lutam por ascensão. As pessoas hoje lutam por crescimento, por reconhecimento, por fama. E se essa fama der dinheiro, melhor para eles. Paulo não. Paulo passou necessidade. Paulo chegou ao período de passar fome, jejuns, naufrágios, chibatadas, varadas, chicotadas, pedradas, prisões, falso testemunho. Isso é o que ele chama de espinho na carne que foi colocado sobre ele. Ele sabia, por revelação do Espírito Santo, que toda cidade que ele fosse pregar o evangelho, ele ia apanhar. E ele ia, terminava de uma, ele ia para outra, e apanhava de novo. E terminava ali, ia para outra, e apanhava lá também. Paulo sabia que foi chamado para isso. E os homens foram pressionando o apóstolo Paulo. Foram pressionando. Larga esse teu evangelho, aceita o outro evangelho. E Paulo diz, não. Se eu aceitar outro evangelho, eu sou um anátema. Eu sou um maldito. O outro evangelho é maldito. E logo após que ele termina de dizer isso, que o outro evangelho é maldito, ainda que desça um anjo do céu e fale outro evangelho, é maldito. E ele disse o seguinte, depois que ele disse isso, em Gálatas 1, versículo 8, 9 e 10. No 10 ele fala assim: se eu quisesse agradar homens, não seria escravo de Cristo. Paulo preferia ser escravo de Cristo a agradar homens. Muitos pregadores de hoje preferem agradar homens a ser escravos de Cristo. Deus é chamado por Paulo aqui de nosso Salvador, mas Cristo é chamado de quê? Nossa esperança. Olha o que ele diz no final do versículo 1. A mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Aleluia. Por que Paulo coloca a salvação na mão do Pai e a esperança na mão do Filho? Ele faz isto porque fora de Cristo não há esperança de salvação. Deus é o Deus Salvador, mas Ele estabeleceu a salvação por meio do Seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Pedro havia dito em Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você acha que pode ser salvo pelo budismo? Está enganado. Você acha que pode ser salvo pelo catolicismo? Está enganado. Você acha que pode ser salvo pelo espiritismo? Está enganado. Pelo islamismo? Está enganado. Qualquer religião deste mundo, ela condena. Somente Cristo salva. Somente Cristo. Cristo é exclusivo. Não tem negociação. Um arqueólogo da Adventista aí falou que se um budista conhecer 2% e praticar, ele é salvo. E se eu que conheço o Evangelho praticar 98%, não sou salvo. Viu o que dá a crer na salvação pelas obras? Dá nisso. Os homens procuram se firmar em esperança fora de Cristo. Aliás, intencionalmente, eles desejam excluir Cristo como o único caminho de esperança. O que é esperança? Alguém disse uma vez, esperança é fé futura. É isso mesmo. A fé para agora é a fé, e a fé para depois é a esperança. Porque a fé, a esperança, é a fé sobre aquilo que ainda não aconteceu. E Paulo chama Jesus Cristo de esperança nossa.
O cristão que confia em Jesus Cristo, ele confia em Jesus Cristo não apenas para agora, mas para as coisas que ainda estão por vir. O problema do crente hoje é que ele quer o aqui e agora. O problema dos crentes de hoje é que eles querem apenas as coisas deste momento. Eles querem usar Jesus para ter as coisas que eles realmente almejam. Jeremias falou, 17:7, bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Tem gente que confia no Senhor, mas a esperança dele é um carro. Tem gente que confia no Senhor, mas a esperança dele é um casamento. Tem gente que confia no Senhor, mas a esperança dele é dinheiro, é fama, é formação, é sucesso. E ele vem atrás de Deus para alcançar essas coisas. Maldito, maldito, Jeremias fala. Bendito é o que confia no Senhor, mas a esperança é o próprio Senhor. E diz assim, Senhor, eu espero, eu confio em Ti. Então Jeremias está falando de confiança, que é a fé presente, e esperança, que é a fé futura. O cara está dizendo assim para Deus, Senhor, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. E Deus pergunta, para quê? O que você está querendo de mim? Aí ele diz, eu quero o próprio Senhor. Esse é bem-aventurado. Claro que se eu perguntar, todo mundo vai dizer que faz isso. Por isso que é maldito o homem que confia no homem. Pulei o texto, né? Então, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa esperança. Ninguém pode dar esperança a você, a não ser Jesus. Nenhuma religião, nenhuma filosofia pode trazer a resposta para a sua necessidade de esperança. Nem o ateísmo, que diz que não precisa de nenhuma esperança. O ateísmo diz, o cristão é aquele bobo que precisa de se apegar a alguma coisa que não existe para que ele finja que não tem problemas. Diz o ateu. O ateu diz que o cristão é aquele tolo que acredita em conto de fadas, né? E na realidade, o ateu é aquele que vive na sua angústia, rejeitando aquilo que Deus revelou para a sua própria condenação. A ciência também é limitada, não lhe pode dar esperança. Ela não pode dar resposta ao sentido da vida, pois pergunte a qualquer cientista como foi o início da vida. Estamos estudando isso às terças aqui, né? O estudo sobre a criação. Pergunte a qualquer cientista qual a origem da vida. Ninguém sabe. E são caras estudados. Pensa num povo que estuda até ferver o cérebro. Pois, segundo eles, já vinha fervendo, né? A sociologia, com suas teorias de convivência, não pode falar sobre esperança. Ao contrário, ela baseia sua esperança na melhoria da humanidade. Você acha que o ser humano vai melhorar? Eu lembro quando aconteceu a pandemia, os esportes, todas as coisas foram canceladas, e depois, quando começaram a apresentar novamente, a transmitir os jogos, então os narradores falavam assim, com essa pandemia, olha só os estádios vazios, não se pode mais ter torcida. Agora sim, né, a humanidade vai aprender com isso. As pessoas vão ser mais solidárias, as pessoas vão ser mais amorosas, mais amáveis umas com as outras. A pandemia passou e o homem mudou. Não existe melhoria na humanidade. Sem Cristo não há melhora, porque Cristo também não veio para melhorar ninguém. Cristo não veio para melhorar, Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Não tem como melhorar um morto. Ou você ressuscita o morto, ou permanece naquela tendência a ser a putrefação. Tem como melhorar um morto? Como aquele humor negro lá dos agentes funerários, que teve 2 enterros lá, e a viúva viu que aquele falecido dela não estava com a roupa que ela pediu, e sim o outro, mas não dava mais tempo. O agente funerário diz, troca as cabeças, troca as cabeças. O morto não pode escolher. Ele não ia poder dizer assim, não corta a minha cabeça.
Eu estou morto, mas pega leve. Ninguém pode falar isso quando está morto. Portanto, Cristo não veio para melhorar ninguém. Cristo veio para transformar. Cristo veio para salvar. Ele ressuscita você, ou então você vai apodrecer no seu pecado. Assim também não há esperança para o pecador, porque nenhuma religião ou qualquer sistema de pensamento pode oferecer o que ele necessita, que é a ressurreição espiritual. Apenas Cristo pode. Apenas Cristo disse: assim como o Pai vivifica e ressuscita os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então o poder de vivificar está na mão do Filho, e Ele vivifica quem Ele quer. Não é você que quer. Você está morto nos seus pecados sem Cristo. Se Ele quiser, Ele vivifica você. E Ele faz você querer Ele. Se Ele não quiser, você vai permanecer morto. E como morto, você não vai querer. E Ele diz também no versículo 25 de João 5: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Na época de Cristo já tinha chegado essa hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando de mortos espirituais. Porque é só os que ouvirem que viverão. Essa noite, eu posso fazer um apelo aqui. Quem quer vir a Jesus aqui, que ainda não tomou a sua decisão? E se Jesus não chamar você, você não vem. Eu posso chamar. Eu posso chamar. Mas eu chamo aos seus ouvidos. Só Jesus chama ao seu coração. Se Ele não chamar, é a mesma coisa de eu ir ali no cemitério, falar o nome de um morto e mandar ele sair de lá. Ele não vai sair. Eu posso passar a noite inteira gritando até ficar rouco. Ele não vai sair. Mas se Jesus chegar lá e falar o nome de um morto e falar para ele sair, ele sai dali vivo, inteiro. Não importa quanto tempo tem que ele tenha morrido. Isso não interessa, porque a palavra daquele que é o verbo de Deus é a palavra poderosa que dá vida aonde não tem vida. Aliás, foi isso que ele fez com você quando você creu. Paulo diz isso em Efésios capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho dentre os mortos, Ele usou para conosco os que cremos. Você não creu porque você quis. Você creu porque Deus usou um poder tão grande sobre sua vida, igual o que Ele usou para ressuscitar Jesus dos mortos. Então eu quero concluir este versículo 1, para a semana que vem nós começarmos no 2. A autoridade apostólica de Paulo é baseada na pessoa de Cristo, no mandato de Deus, o Salvador, e no mandato do seu Filho, nossa esperança. Ele escreve dessa forma porque espera que a sua carta seja lida na presença de toda a igreja. A sua autoridade é exposta aqui por causa do problema que a igreja enfrentava, que era o ensino de falsos mestres. Assim, Timóteo poderia executar sua autoridade pastoral baseada na autoridade apostólica que estava baseada no comando do Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Então veja, todo aquele que Deus chamou para ser uma autoridade na sua igreja, essa pessoa tem autoridade dada por aquele que antes foi sua autoridade, que teve também uma autoridade, e assim por diante, até chegar na autoridade dos apóstolos e de Cristo Jesus. E como é que eu sei que eu estou debaixo de uma autoridade que vai, como a católica diria, uma sucessão apostólica aí? Como é que eu sei que eu estou debaixo dela, se o protestantismo não crê na sucessão apostólica? Eu digo aos irmãos, muitos que foram antes de mim, por exemplo, vou falar de mim como um pastor, muitos foram verdadeiros antes de mim, e muitos foram falsos. Será que na falsidade de um desses pastores anteriores a mim, quebrou o elo? Quebrou, então, que agora eu não tenha realmente a autoridade dada por Cristo Jesus? Não é assim que funciona. Porque essa verdade e essa autoridade não é concedida por homens. Ela é concedida por Jesus. E Jesus nunca falhou. Ele não falha. E se você estiver debaixo daquilo que Jesus falou e os seus apóstolos escreveram, então você tem a autoridade dele. Agora, não importa se você tem uma cadeia de sucessões anteriores que chegaram até os apóstolos, mas você não respeita o que os apóstolos escreveram, não adianta nada. É isso que nós combatemos contra a sucessão apostólica da igreja romana.
Como que os papas podem ser sucessores de Pedro, se muitos deles, e até hoje, eles não obedecem ao próprio Pedro? Como? Isso já joga por terra a falsidade do catolicismo romano. Tem muitas outras coisas que jogam por terra o catolicismo romano, mas eu estou falando disso como um exemplo. Se um papa vier e assumir o controle da Igreja Católica Romana, ou a liderança dela, e se submeter totalmente ao ensino de Jesus Cristo e dos apóstolos, ele é uma autoridade reconhecida por Cristo. Mas eles preferem atender às tradições e à cúria romana. Então, acabou. Meu amigo, isso é com qualquer pessoa que se diga pastor. É com qualquer pessoa que se diga pastor ou liderança da igreja. Não importa. O que é que testifica que você é um verdadeiro pastor? É se você respeita o que o Senhor Jesus e os seus apóstolos ensinaram, e se é isso que você prega. É óbvio, existe o chamado interior, isso aí são outras coisas. Quero aplicar o seguinte para nós encerrarmos. Não existe apóstolos hoje, tá? Não existem apóstolos. Nenhum deles foi chamado por Jesus. Se alguém foi chamado por Jesus para uma liderança, foi para um pastoreio no máximo, para ser um presbítero no máximo. Eu sou um presbítero, assim como o César é um presbítero, assim como o João é um presbítero, o Marcos é um presbítero, assim como... Cadê meus presbíteros? O Wesley não veio aqui hoje, mas é um presbítero, Euclides é um presbítero. Lá no Embratel, o pastor Eliezer é um presbítero, Lorival é um presbítero, Alex é um presbítero, todos nós somos presbíteros, todos nós os que eu citei aqui. Eu sou pastor porque a minha função de pastorear, de atender, de essas coisas, de administrar a igreja e tal, mas isso não é cargo, o cargo é presbítero. Nós somos apenas presbíteros. E a palavra presbítero no grego significa ancião. Não quer dizer velho, tirando João. Mas quer dizer pessoas maduras, pessoas que têm visão cristã sobre a igreja, sobre sua conduta, sobre o seu caminhar. E então, os presbíteros governam a igreja. Agora os caras querem ser... Não, presbítero não dá. Já colocaram em certas igrejas evangelista acima de presbítero. Missionário acima de pastor. Bispo acima de missionário. Agora, apóstolo acima de bispo. Patriarca acima de apóstolo. Agora o negócio é ser profeta. A moda agora é ser profeta. Estava assistindo um profeta, sem querer. E ele falou assim, olha, eu insisti muito tempo em ser pastor. E Deus me falou o seguinte, você não pode ser pastor. Você vê, pastor, você é pastor, sua igreja não cresce. Seja profeta, que você vai ver sua igreja crescer. Olha com que Deus está preocupado. E aí ele disse o seguinte, então hoje eu não tenho igreja, eu não sou pastor. Não me chame de pastor, eu sou um profeta. E minhas ovelhas estão na internet. Eu tenho mais seguidores hoje do que quando eu era pastor de uma igreja fechadinha que tinha poucos meio. O cara está importando com seguidores, com likes. Faz o Pix. Então, nenhum deles foi chamado por Jesus, e se foi apenas para um presbiterato, um pastoreio. Ninguém, além dos comissionados por Jesus no primeiro século, pode se denominar apóstolo sem ser réu de usurpação de título. Mesmo que plantem igrejas, mesmo que curem enfermos, entretanto, suas credenciais devem ir além. Deveriam ser fundamento da igreja, que não existe mais. O fundamento da igreja são os 12. Deveriam ter seus escritos como inspirados, e não existe. Nenhum escrito mais é inspirado a não ser os 66 livros da Bíblia Sagrada. No entanto, nós cremos no sola Escritura e negamos que haja isso em nossos dias. Ninguém pode inventar doutrina, ninguém pode. Apenas pregamos e ensinamos as que já foram escritas pelos apóstolos bíblicos. Então é isso aí. Apóstolo é isso. Apóstolo são aqueles que Jesus chamou no primeiro século. Agora eu quero dar uma palavra para você. Mesmo com essa restrição,
Cada cristão precisa reconhecer o seu chamado. Conhecer primeiro, né? Cada cristão precisa conhecer o seu chamado. Mesmo que Deus não tenha te chamado para ser um pastor, mesmo que Deus não tenha te chamado para missões, mesmo que Deus não tenha te chamado para curar, embora, como eu disse, todo crente pode curar enfermos, expulsar demônio, todo crente pode expulsar demônio, todo crente tem autoridade sobre demônios, mas existem ministérios acerca disso. Embora Deus não tenha te chamado para isso, o mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que nos comissionou. O mesmo Deus que salvou Paulo foi o Deus que determinou, ordenou que ele fosse apóstolo. E o mesmo Deus que te salvou, ele ordenou que você fosse o quê? Você já descobriu? E tem gente que fala assim, nossa, eu estou há 20 anos na igreja, eu nunca descobri o que foi que Deus mandou eu fazer. O mesmo Deus que salva é o que comissiona. O seu mandato é mandato de Cristo Jesus, e Ele é nossa esperança eterna. Quando falamos de Cristo como nossa esperança, em relação ao mandato do encargo, fala assim, por que Jesus esperança nossa e o mandato de Deus para a minha função na igreja? Por que essas coisas estão ligadas? Elas estão ligadas por um motivo. Porque naquele dia final, todos nós iremos prestar contas diante do Senhor. O que é que o mandato de Deus como um dom para mim tem a ver com a esperança? Esperança é o futuro, é a escatologia. Cristo é tua esperança, não só porque Ele te salvou agora, mas porque Ele tem promessa para você na eternidade. Porém, tem uma coisa, existe um mandato aqui. O mandato é o chamado dele para a sua vida. E se você crê que Jesus é nossa esperança, então se você não cumpre seu mandato, você vai ter que prestar conta na eternidade com Ele. É por isso que a esperança, a escatologia tem a ver com o seu chamado cristão. Não importa qual é, irmão. Talvez seja mesmo limpar a igreja. Qual é o problema? Cumpra. Cumpra. Talvez seu chamado seja para dobrar os joelhos e orar mesmo pelos irmãos, ser um intercessor, ser uma pessoa que ora pelos missionários, pelos pastores, pelos membros da igreja, que aceita orar na casa das pessoas para que essas pessoas recebam as respostas da parte de Deus. Talvez seu chamado para um evangelismo, para que você pregue para as pessoas. Não importa, cumpra. Porque se você crê em Jesus como sua esperança, como é o que está escrito aqui, Jesus não é só esperança para salvação. A salvação já aconteceu, irmão. A salvação nós já temos. A vida eterna nós já temos, nós não vamos ter, nós já temos. A questão é o mandato. A questão é o chamado. O que é que eu tenho feito agora? Porque na escatologia, no dia final, haverá um tribunal de Cristo para os santos. Haverá um trono branco para os ímpios. Veja a diferença. O trono branco é o dia do juízo e nesses o crente não passa. O crente não passa pelo dia do juízo. Salvo não passa pelo dia do juízo. Agora o salvo passa no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, você não perde sua salvação, porque você é salvo. Mas você pode perder seus galardões. E isso é um caso muito sério para nós pensarmos em nossa vida cristã. Amém? Então é isso que nós destrinchamos do versículo 1 de 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.